Oi pessoal, como é que vai? Canal André 4P. Hoje nós vamos bater um papo com uma pessoa, porque vocês sabem que a minha proposta é trazer pessoas que estão dentro da área do esporte e o esporte transformou a vida dessas pessoas. Então hoje eu vou bater um papo com a minha colega de trabalho, Andréa Almeida Ramos, e eu quero que ela passe para vocês toda a experiência dela a nível, o que o esporte trouxe para ela, o que o esporte proporcionou para ela. A Andréa, ela é funcionária de uma empresa pública estadual, como eu, e aí eu conversei com ela e falei assim, André, vamos fazer um relato para as pessoas entenderem o que o esporte transformou na sua vida? Ela topou, então nós vamos bater esse papo agora, beleza? Até daqui a pouco. Beleza, pessoal? Canal André 4P. Como eu disse para vocês, trouxe aqui uma colega de trabalho, a Andréia. Ela vai conversar com vocês. Por que eu trouxe a Andréia para conversar com vocês? Pelo seguinte, minha gente. A Andréia, ela está fazendo uma área de esportes que eu vejo que é importante, o seguinte, que é a musculação. Então eu tenho acompanhado a Andréia nas redes sociais e eu falei, Andréia, vamos gravar, vamos conversar, vamos ver o que a gente pode levar para o público, uma coisa diferente, o que você está fazendo. Agora, a minha busca é a seguinte, o que a satisfação que a Andréia está fazendo é importante e que pode impactar também na sua vida. Andréia, muito boa tarde, obrigado, agradeço pela sua contribuição para o canal. E aí eu quero dizer para vocês o seguinte, ó. Quem depois quiser entrar na rede da Andréia, é no Instagram, a Andréia vai fazer as apresentações dela e ela já passa para vocês e depois a gente só reforça. E eu também vou deixar descrito isso no início dessa gravação, beleza? Andréia, por favor, muito obrigado. Se apresenta ao público que aí a gente vai bater um papo rápido sobre a sua satisfação hoje dentro do esporte. Olá, boa tarde a todos. Eu acho que é importante falar, André, eu não posso deixar de começar senão falando pela disciplina. Né? Então eu acompanhava uma colega de trabalho nas redes sociais e todos os dias ela postava os treinos dela. E eu fui acompanhando a transformação na vida dessa pessoa, né? Posso falar o nome, né? A Vanessa. E eu ficava pensando, nossa gente, por que eu não tenho essa disciplina? Por que eu não consigo ser disciplinada desta forma, né? E aquilo me incomodava. Então, um dia, pensando muito sobre isso, né, eu convidei, fiz a proposta para um colega de trabalho, o Dirceu, né, professor de educação física, e eu fiz a proposta para ele. Eu falei, Dirceu, nós moramos próximos, você não toparia em fazer um treinamento comigo? E ele falou, olha, Andréia, eu ainda nunca realizei esse tipo de trabalho, mas a gente pode começar esse desafio. E aí ele topou, né, o desafio do treinamento. Nós no início combinamos 3 vezes por semana e assim, eu não vou mentir que os primeiros meses foi muito difícil, né? Só que ele tava lá me esperando, então eu não tinha como negar, falar que eu não ia. E foi isso que te incentivou também, né? Foi. Então eu chegava, meu sofá tava lá me esperando, mas eu falava assim, cara, ele tá lá, eu não tenho como mandar mensagem pra ele e falar, não vou. Mas não vou por quê? Então eu comecei a ir participar da aula dele por conta disso, por não ter cara de pau de falar, nossa, eu que fiz a proposta pro cara, ele vem, se disponibiliza a me acompanhar e eu vou falar pra ele que não tô afim, né? E no início, André, o que vocês começaram a fazer no início? Então, e aí eu fiz ele me deu uma boa base, né? O Dirceu tem uma ótima formação acadêmica e nós começamos mesmo do básico, do condicionamento físico, dos exercícios iniciais, né? Trabalho com elásticos,
começamos assim, com... E esse início para você, que você disse que teve uma dificuldade até poder se adaptar. O trabalho, você viu que surtiu efeito a nível muscular, a nível pessoal. Como é que foi esse início de trabalho? Então, o que eu percebi? Que eu comecei a me cansar menos, né, no meu dia a dia. Eu sou bariátrica, então eu vi que os meus exames começaram a melhorar também por conta dos exercícios. E eu fui me adaptando àquela rotina. E isso aí impactou, pelo menos a nível da sua rotina domiciliar? Sim, total, né? Porque a partir daí, meu marido também começou a treinar com o Dirceu. Os nossos finais de semana deixaram de ser só diante da televisão, né? Então, assim, a vida familiar começou a mudar e mudar muito, né? Então, quando eu comecei o treinamento, André, eu comecei com uma calça surrada e uma camisetinha surrada lá, né? Peguei até uma calça da minha mãe de treino. E aí, tudo foi começando a se modificar, né? Tudo. A alimentação, até as roupas de treino, que aí eu passei a investir. E é isso que eu quero entrar. Você coloca essa questão da sua entrada dentro do mundo fitness, você mudou a nível de vestimenta, alimentação, teve que ter uma nutricionista aí para te apoiar. Você também colocou a questão de se você poder ter um ganho interno. E aí eu quero que depois você fale para mim como é que a musculação ela entra na sua vida. Isso. Então nós tivemos aí essa primeira fase com o Dirceu, né, onde nós começamos com a parte do condicionamento físico, e aí ele fez a seguinte proposta, que foi a da corrida, que também era um desafio. Então, semanalmente ele começou a introduzir a corrida e falar, olha, semana que vem você vai correr um pouco mais e mais, até que um dia ele chegou e falou assim, a semana que vem você vai correr 10 minutos. Foi um trabalho progressivo, então. Eu desacreditei, eu falei, nunca que eu vou conseguir correr 10 minutos seguidos. E fui correndo 10, 15, 20, meia hora, né? Então eu percebi que eu fazia um bom cardio com ele e eu precisava também da musculação. Apesar de que ele também tinha a barra, as anilhas, também fazia um trabalho de musculação, eu fui pra academia, né? E aí, chegando na academia, eu comecei a treinar e me interessar cada vez mais pela musculação. Hoje em dia é uma coisa que eu amo, né? Me sinto muito bem com a musculação. Fico até triste quando eu ouço as pessoas falando que não gostam de puxar ferro, não gosto de treino de força. Eu amo treino de força. Então, e é nisso que eu queria me basear, André, pelo seguinte, eu vejo as suas postagens e é nisso que eu quero passar para a população o seguinte, a satisfação quando você faz, quando você chega, quando você vai embora e quando você está lá fazendo as suas atividades, a satisfação em fazer a atividade em si. Porque não foi fácil começar. Não. E agora não é tão fácil também deixar de fazer, não é? Isso. E aí, André, eu fui em busca de uma nutricionista, porque eu não sabia o que comer, né? Tem muito mito nessa parada de treino, né? Tem muita ideia pré-concebida. Então, eu fui buscar uma profissional para me apoiar, né? Para eu saber o que eu poderia comer e a quantidade. E aí, eu fui buscar também uma outra treinadora e encerrei o meu trabalho com o Dirceu e passei para uma outra fase. Então, hoje eu tenho essa treinadora. Eu tenho um acompanhamento nutricional. Pelo menos, André, desculpa interromper, você faz pelo menos um check-up anual para poder... Faço. Eu tenho também o acompanhamento médico, né? Tudo muito certinho. Nesse sentido, eu faço tudo muito regrado. E também por conta da bariátrica. Então, eu tenho que ter um cuidado muito, muito sério, né? Sim, com essa questão. Eu sei que hoje, André, assim, para minha vida,
que eu gosto sempre de falar, às vezes eu tenho amigas que falam, isso, continua postando mesmo, não deixa de postar que isso incentiva. Eu falo, que legal, né? Que possa realmente incentivar outras mulheres mesmo a tá lá, a ter um tempinho para si, né? A gente é necessário esse 1 horinha e 20, 1 horinha e meia, cuidar de você. Até porque você passa 9 horas, às vezes 10 horas trabalhando, né? E isso é importante para que você depois possa descarregar toda a tensão do seu trabalho, não é? Exatamente. Então o trabalho aqui, o trabalho na fundação é um trabalho difícil, é um trabalho que me exige muito. Então assim, durante aquele momento do meu treinamento, eu tô dedicada, eu tô focada ali e dedicada, tá? Focada ali naquele momento do meu treino. Então ali eu não atendo o celular, ali eu não olho o Insta, ali eu tô focada. E ali eu deixo o mundo e os problemas e as atribuições. O celular fica um pouco fora. Fica fora. E ali eu me dedico de verdade. Ali eu aprendo a respirar, a segurar a postura, a fazer o exercício correto, porque eu tenho a treinadora 3 vezes por semana, mas o restante da semana eu treino sozinha. Então ali eu absorvo tudo o que ela pode me explicar. E isso que você está falando, André, é muito bom pelo seguinte, você uniu toda a sua necessidade com profissionais de fato, professor de educação física, nutricionista, um médico, e é uma coisa que está acessível para qualquer pessoa, para poder fazer a sua atividade com segurança de fato. É preciso você ter segurança, né? É preciso você se alimentar corretamente, é preciso você usar os aparelhos corretamente. Então, assim, você tem que estar bem focado naquilo. E assim, pensando enquanto mulher, né? Essa semana eu tô completando 48 anos. Parabéns! Entendeu? Então, assim, tem a questão da saúde, ok, a questão da saúde é primordial, é o que te leva. Mas tem a satisfação pessoal, tem a motivação, é você tá ali, se olhar no espelho e falar, nossa, tô bem. E nesse sentido, eu entendo que a musculação para transformação de corpo e mente não tem nada assim equivalente, né? E isso para mim é que eu disse no início para você, até fora da gente começar, antes de a gente poder gravar, que eu senti que isso é uma satisfação para você. Então para mim isso, André, foi para mim uma das coisas que como eu acompanho a sua rede no Instagram, eu até gostaria que você, se você quiser, você passe o seu que passe a sua rede para o pessoal, para as meninas que quiserem, para as mulheres que quiserem participar, ver os seus treinamentos, ver aquilo que você está fazendo, que eu vejo que isso daí vai incentivar e muito, Andréia. Então, para a gente poder fechar, gostaria que você passasse o seu contato, se você quiser, para as pessoas poderem entrar nas suas redes e fazer comentários positivos, comentários que vão engrandecer ainda mais e que você sirva de fato de inspiração para outras mulheres também. Fica para você fazer o encerramento e você colocar aí a sua rede à disposição das pessoas que quiserem te acompanhar e te seguir. E se inscrevam lá, viu, gente? Isso. Eu queria só finalizar, André, assim, que a musculação, ela ainda é um campo, é uma área, assim, muito masculina, né? Então, é uma área que nós mulheres temos muito espaço e temos que entrar e nos apropriar e deixar de pensar que vou ficar musculosa. Não é assim. E se ficar musculosa, se for do seu desejo ser musculosa, seja. Sem dúvida. E isso que você falou também é muito importante. Como é um território muito masculino, a presença das mulheres vai ser muito importante para quê? Para quebrar esse mito de que academia é só para homens. E não é só para homens. Eu vejo várias gravações de outras mulheres também, que têm um corpo também muito definido, gostam de fazer, e aquilo que você está fazendo, que é uma coisa muito bem de satisfação pessoal.
Então, essa quebra de paradigma que você coloca para as mulheres, para mim isso é muito importante, André. Não é só para homens e também não é só para as novinhas, é para todos. Né? É bem popular, tá lá e para todas nós. Agradeço. Você quer passar a sua... Depois a gente deixa anotadinho. Pessoal, eu vou deixar fixado, André, ó, a princípio eu agradeço a sua participação e de fato para mim foi uma satisfação muito grande. E aí eu estou tentando convencer outras pessoas para estar conversando, porque muita gente não gosta de ficar na frente do vídeo. Mas eu vejo que é importante passar o seguinte, minha gente. Para mim é importante, a Andréia, quanto mulher, quanto batalhadora, quanto mãe, quanto profissional, fazer esse depoimento para vocês. Para mim isso é de grande importância. André, muito obrigado, querida. Obrigada a todos. Espero todas vocês lá, hein?